Isaías 53. Lá diz assim. Se você tivesse uma Bíblia, acompanha comigo na tela, por favor. É uma mensagem bem objetiva, rápida, mas é muito profunda. Eu queria seu comprometimento integral comigo aqui agora. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? O versículo 2 ele vem dizendo assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saído de uma terra seca. Aí está falando de Jesus, que ele não tinha nenhuma ou qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Versículo 3 diz assim: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Eu já poderia dar uma pausa ali, porque está falando muito de alguma coisa que alguns aqui vivem, que é alguém que sabe o que é desprezo, rejeição, dor e sofrimento, desprezado e rejeitado, cheio de dores e de sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. É aquele que as pessoas viram a cara, não querem cumprimentar em praça pública, não querem conversa com ele, bloqueia, desamiga lá na rede social. Tem uma expressão agora que é desamigar. Que coisa triste. E lá diz que ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Ninguém gostava dele. Esse é o sentimento muito comum em corações esses dias, de que as pessoas são desprezadas, rejeitadas, cheio de dores e sofrimento, que as pessoas viram a cara para eles e eles são desprezados e ninguém gosta. E o versículo 4 vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Eu quero dar uma pausa aqui para te falar a diferença de doença e de enfermidade. Doença geralmente é de ordem física, nós chamamos isso de somático, físico, porque o homem é um espírito que tem uma alma que mora num corpo. Existem doenças que são frutos de enfermidades. O que é enfermidade, pastor? Enfermidade é a pessoa que ainda não está doente fisicamente, mas ela está doente nas emoções. E muita doença é fruto de enfermidade. A enfermidade ela não sara com remédio, com Dorflex. O Tilenol não cura a dor da alma, sabia? E ele diz que Jesus, ele sofreu por nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus. Por Deus atingido e afligido. As pessoas falam assim, pesando a mão. O crente fala assim: isso é Deus pesando a mão. Deus não precisa de pesar a mão. Se Deus piscar diferente perto de você, você é aniquilado. Mas nós adotamos essa ideologia na teologia da prosperidade, que quando alguém dá certo é porque Deus soprou para isso. E quando alguém dá errado é porque Deus conspirou para isso. E não é verdade. Ali está falando de Jesus. Jesus não estava sendo atingido por Deus, muito menos afligido. Jesus não estava sendo rejeitado por Deus, muito menos desprezado. E muitas vezes a gente questiona Deus, falando: pai, por que isso está acontecendo comigo? Por que está dando errado meu casamento, as minhas contas não fecham? Por que as pessoas viram a cara, falam mal de mim pelas costas? E o texto continua dizendo, no versículo 5, que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado igual uma carne moída. É como se uma carreta passasse por cima dele, por causa das nossas iniquidades. Você sabe a diferença de transgressão e iniquidade? Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção, querido. Transgressão é a pessoa que, sem querer, não viu a placa, não viu a sinalização, e ela tomou uma multa por falta de conhecimento. Transgrediu a lei. Você transgrediu. Agora, iniquidade é o estilo de vida. É alguém que fala: tem um radar, eu vou lá passar mais além do que ele permite. E Jesus, por causa dos dois estilos, pessoas transgressoras e pessoas iníquas, ele foi
transpassado, moído, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E por suas feridas, só de chibatadas foram 39. Não dá para contar quantas vezes Jesus caiu com aquela cruz pesada. Eu passei naquela rota chamada Caminho da Cruz, Via Dolorosa, uma via de dores. Em Israel tem um monte de pontos de crucificação, não é apenas o lugar da caveira, chamado assim. Em Israel tem muitos lugares, é como se nessa mesma avenida tivessem pontos de crucificação. E Jesus foi levado no mais distante, no mais longe, porque toda a cidade tinha que ver Jesus sendo humilhado, envergonhado, desprezado, rejeitado. Todo Israel tinha que ver. E a Bíblia diz que ele foi castigado. E por causa disso nós recebemos paz. E por seus machucados nós fomos curados. O versículo 6 diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos, seus próprios achismos e conselhos, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Quem nunca se sentiu assim? Eu estou pagando o pato pelo erro dos outros. Eu estou pagando a dívida que outra pessoa fez. E o versículo de número 7 vai dizer: ele foi oprimido, afligido. Oprimido, afligido. Não precisa de ninguém falar nada para você ser opresso. Muitas vezes um olhar de alguém te oprime. Muitas vezes o extrato bancário te oprime. Mas quando alguém começa a te falar, quando o credor começa a ligar, quando o marido começa a te acusar, a esposa, o filho, isso já se transforma em aflição. É diferente. Uma opressão pode virar uma possessão, mas aflição é sempre aflição. Aflição é dor. E a Bíblia diz que como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calada e não abriu a boca. Tudo que nós temos muitas vezes é o silêncio, porque a gente não tem nem condição de abrir a boca. A gente não consegue nem falar nada. Mas quer saber, irmãos, a maioria das vezes nem resolve falar, porque as pessoas não querem ouvir. As pessoas não estão interessadas em escutar, de fato, aquilo que você tem a dizer. E o texto continua falando no versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. Você já se sentiu julgado de forma opressiva? Você já se sentiu julgado de forma opressora? As pessoas fazem isso nos dias de hoje. E quem pode falar dos seus descendentes? Quem são seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Tem gente que tem essa sensação de que não dá mais, acabou. Nunca mais daqui para frente vai acontecer nada. Foi eliminado, bloqueado, cancelado, acabou. Para aquelas pessoas, você na terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. E às vezes pelas costas. Alguém que dava um tapa, golpeou você. E o versículo 9 vai falar: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E o versículo 10 vem com promessas. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Versículo 12, último versículo do capítulo 53 do profeta Isaías. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Fecha os olhos, deixa o pastor orar. Pai, essa é a sua palavra. Espírito Santo, fala conosco como nunca antes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos no Setembro Amarelo, é o mês de combate, de esclarecimentos, de um assunto muito importante. Cada mês do ano tem uma cor. Novembro, por exemplo, nós falamos, eu digo Brasil,
o Ministério da Saúde, as escolas, os hospitais, nós lembramos do risco do câncer de próstata. Tem homens que têm muito receio de um exame tão simples. E em setembro nós falamos do mês amarelo, que é o mês que fala de suicídio, de depressão, de ansiedade, de doenças ligadas à alma. Todo mês nessa igreja nós damos uma pausa para falar disso, porque isso não está longe de nós. Talvez você conheça alguém como eu conheço, e regularmente alguém me procura, falando que está com este impulso de suicídio. Há poucos dias atrás, uma pessoa próxima, muito querido, que eu já tinha socorrido ele numa tentativa de suicídio das muitas que ele teve, agora o telefone diz que não tem jeito mais. O próximo passo é um sepultamento. Aquilo nos dá uma sensação de tanta impotência, irmãos, porque é alguém querendo silenciar uma dor, é alguém desesperado querendo acalmar a dor, e a pessoa não vê mais possibilidades. Hoje de manhã tinha uma irmã aqui da nossa igreja que há 2 ou 3 semanas atrás, o pai dela, o padrasto dela, tirou a própria vida. Isso desestruturou uma família inteira. Isso comprometeu talvez o futuro de alguém. A gente não pode pensar mal de alguém que fez isso, porque aquela pessoa talvez pensasse que iria aliviar a dor dos outros. Essa tarde eu estava na minha casa, tentando orar com as pálpebras fechadas, e quando eu cochilei, talvez meu telefone tenha tocado. E quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu WhatsApp. Talvez você conhece alguém que esteja nessa situação, mas talvez você é uma das pessoas que esteja pensando nisso. Eu podia te dar na Bíblia muitos exemplos de homens como Elias. Quem é Elias? Elias é o grande Elias. Elias é o homem que subiu no Monte Carmelo e fez aquele show em praça pública, aquele grande culto que fez chover fogo do céu. Não tinha ninguém mais espiritual naquela época do que Elias. E agora Elias está totalmente deprimido. E a Bíblia diz que ele caminha para dentro do deserto, sozinho, buscando tirar a sua própria vida. É Elias. É Elias que está falando isso. Alguém cheio de Deus, alguém cheio de experiência com Deus, agora está planejando um suicídio. Mas o que leva a pessoa a fazer isso? Eu estou aqui falando de Jesus. O texto que eu li, Isaías está falando de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Mas este Filho de Deus cresceu com convicção de quem Ele é. Com 12 anos de idade, Jesus está dentro da igreja, esquecido por seus pais, e daqui a pouco a sua mãe vem, talvez puxando a sua orelha, dando um beliscão nele, que é aquele que gira, tranca, fecha a chave, não é assim, aquele beliscão, que faz assim, roda, e ela fala: Jesus, por que você sumiu assim? 3 dias depois ele diz: mamãe, eu estou na casa do meu pai, fazendo aquilo que o meu pai mandou que eu fizesse. Jesus sabia a que veio, por que veio, quem ele era. Ele foi ensinado sobre ele mesmo. Um dia ele entra na igreja e ele lê o texto de Isaías que fala dele. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele diz: eu sou ungido. Eu sou ungido para fazer coisas extraordinárias, dar vista a cego, anunciar o ano nascido do Senhor, para quebrar correntes e libertar pessoas que são cativas e oprimidas. Jesus está caminhando em Jerusalém, cheio de convicção de quem ele era, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era o Pai dele. Ele falava: o meu Pai me enviou. Ele falava: eu sou a porta. Ele dizia: eu sou o caminho. Ele falava: eu sou a verdade. Ele falava: eu sou a porta das ovelhas. Ele falaria: eu sou a luz do mundo. Ele diria: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é Jesus, falando dele mesmo, porque tinha uma identidade muito bem estabelecida. Sabia quem ele era? Como que ele descobre isso? Quando ele vai ser batizado por João Batista, ele escuta uma voz do Pai dizendo, na presença do Espírito: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer nele. Deus mesmo disse para Jesus quem ele era: eu sou o pai deste menino, e ele é muito querido para mim. Eu tenho muito prazer nele.
muita alegria nele. Eu imagino Jesus sorrindo e o Espírito Santo se repousando sobre ele. Mas agora Jesus está no caminho do Gólgota, com uma coroa de espinho na cabeça, sendo rejeitado, ferido, desprezado. E por fim, sabe o que eles fazem com ele? Eles arrancam a sua barba de forma violenta, ostensiva e agressiva. O que essa barba significa, pastor? Essa barba de Jesus, ela não era uma barbicha como a minha. Até hoje em Israel, os homens ortodoxos, judeus, eles têm barbas enormes. Porque quanto maior a barba, maior a sua experiência, maior a sua credibilidade. A mulher chamou ele de Rabone porque ela sabia quem ele era. Ele não era um rabino apenas, ele era um Rabone. Ele era um mestre de mestres. Ele era doutor de doutores. Ele era aquela pessoa que dava aula para quem gostaria de dar aula. Jesus não era qualquer pessoa. Ele era Jesus, Yeshua. E agora chamado de Cristos. Ungido, Jesus ungido. O Jesus, o Messias, o Jesus, filho de Davi, exclamado assim em Israel, que as pessoas gritaram, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas agora ele está totalmente desconfigurado, seu rosto. Eles arrancaram a sua barba de forma tão violenta, irmãos, que escalpelou, arrancou couro junto ao cabeludo, não tinha formosura o texto que nós lemos, ele ficou drasticamente feio, horroroso, porque eles queriam afligir a identidade dele, eles queriam feri-lo na sua identidade, dizendo, você não é quem você pensa que é, você não é quem eles dizem que você é, você não é esse cara que você pensa que é. E essa é uma das razões que muitas pessoas desistem. Que muitas pessoas desistem porque... Você já viu alguma criança que não seja incrível? Toda criança é incrível. De manhã eu falei de um aqui que está aqui agora. Está sem metade da tampa do dedão do pé. Eu falei, cara, você é tipo Wolverine. À noite isso já vai estar bom. Ele falou, vai mesmo, pastor, vai mesmo. Criança é incrível, irmãos. Criança acha que é super-herói, porque a gente fala. Tem um que corre aqui e vai lá atrás, e demora 4 dias para ir daqui lá atrás. Eu falo, você é tipo Flash. Ele fala, eu sou o Flash. Ele fala, olha só, pastor, como é que eu corro? E ele corre, e eu deixo de atender 4 pessoas até ele chegar lá e voltar. Aí eu falo, você não vai? Ele falou, eu já fui e voltei. Eu falei, eu nem vi, porque você foi incrível. E ele enche o pulmão de ar, e ele vai para casa acreditando que ele é um super-herói. E ela vai para casa acreditando que ela é uma princesa. Porque criança é incrível. O menino pode ser feio, a cara do pai, que a mãe fala assim, você é lindo, você é o neném da mamãe, e ele acredita que ele é lindo, ele acredita que ele é amado, ele acredita que ele é celebrado. Pode ser a pessoa mais rígida do mundo. Meu falecido tio era assim. Se a gente caísse e batesse a cabeça no chão, ele ia falar, se você tiver estragado meu piso, você vai ver, menino. E a gente parava de chorar, preocupado se tinha estragado o piso dele, de chão batido. Sabe aquele piso? Queimado. E a nossa cabeça com um galo enorme, e a gente ia conferindo os pisos, porque a gente tinha medo, durão. Mas quando nascia um bebê, aquela pessoa rígida, aquela pessoa totalmente agressiva e dura, quando via um bebê, ela falava, não é assim, irmãos? A gente fica apaixonado quando vê uma criança, porque criança é incrível. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora. Quando foi que você deixou de acreditar que você era incrível? Quando foi que você começou a duvidar de quem você era? Em algum momento você passou a não acreditar mais naquilo que você acreditava. Um dia eu estava conversando com uma moça, num casa de paz, ela e o marido, uma mulher raivosa, agressiva, uma mulher violenta. E eu perguntei para ela, de onde você vem? Eu não estava falando com um demônio, eu estava falando com um hormônio. Eu perguntei, de onde você veio? Aí você veio de Birité, Tabirita, ela falou um trem assim.
Eu falei, não é disso que eu estou falando. Eu perguntei de onde essa pessoa que está conversando comigo agora veio. Porque ela não nasceu assim. Ela não nasceu assim. Em algum momento ela passou a ser assim. E depois de muita conversa, ela disse, eu vim do divórcio dos meus pais. Porque um dia ela viu o pai entrando em casa, pegando as coisas dele e indo embora para nunca mais voltar. E a partir disso, aquela menina, adolescente de 12 anos, começou uma busca para tentar encher o vazio no coração dela. É isso que nós fazemos muitas vezes. Alguns tentam se explicar ou se esconder atrás de relacionamentos, atrás de dinheiro, atrás de fama, de recurso, mas no fundo é uma pessoa totalmente perdida. Eu disse para alguém esses dias, olha, você está se achando demais, eu acho que você está totalmente perdido, porque quem muito se acha, está totalmente perdido. Eu disse para aquela moça, você não era assim. Sabe por que não era assim? Porque a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha para o pastor com atenção. Você foi criado e criada à imagem e semelhança de Deus. O que é imagem, pastor? Imagem é o que você vê no espelho. Imagem é o que eu olho e aparece no espelho. Quando Deus olha, Ele vê você. Quando você olha, você vê Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis que você foi criado e criada à imagem de Deus. Mas não é apenas a imagem. Você também foi criado à semelhança de Deus. E o que é semelhança? É comportamento, behaviorismo, comportamental. Deus grita, Deus é ignorante, Deus é bravo, Deus é agressivo, Deus é chato, Deus é intolerante? Claro que não, mas em algum momento nós nos tornamos assim. Em algum momento nós ficamos assim, porque alguém ou a vida nos impõe pressão, limites, opressão. E nós vamos tomando forma diferente daquilo que Deus nos chamou para ser. Alguém vem e amassa um pouco. Outra pessoa fere um pouco mais. Talvez a sua mãe te xingou daquilo que você nunca mais conseguiu esquecer. Talvez o abuso na infância. Eu não esqueço, no meu primeiro dia de aula na faculdade, uma moça sentou do meu lado, chegou atrasada, e ela sentou do meu lado, ela disse, que aula que é essa? Ela era de terceiro semestre, eu de primeiro, ela disse, eu não sei o que, eu sou terceiro semestre, e em 15 minutos que ela falou na minha cabeça, me atrapalhando a ouvir a aula, ela disse, eu fui abusada pelo meu tio. Ela disse, eu nunca consegui me recuperar disso. Ela disse, minha família não acredita. Fui abusado, eu vim para a psicologia para eu tentar me entender, porque ninguém me entende. Uma pessoa cheia de dores, cheia de marcas, cheia de traumas, se sentindo rejeitada, se sentindo criticada. Muitas vezes as pessoas nem estavam pensando aquilo dela, mas ela se sentia daquela forma. E ela estava com a vida toda deformada, diferente daquilo que Deus criou para ser. Diferente, talvez ainda a imagem, mas não mais a semelhança. Depois que o homem peca, eles são expulsos do jardim. E lá fora do jardim nascem dois meninos, um Caim e outro Abel. Por causa dessa disfunção familiar, por causa dessa confusão de Adão, onde você está? Adão está escondido, porque é isso que nós fazemos, a gente se esconde. E Deus fala, Adão, cadê você, rapaz? Adão fala, Senhor, eu tive medo, eu me escondi porque eu estou nu. Deus falou, quem disse que você está nu? Quem falou que você está nu? Quem falou que você é feio? Quem falou que você é ignorante? Quem falou que você é um vagabundo? Quem falou que você não vai dar nada que presta? Quem falou? Quem disse isso para você? Mas Adão era a imagem e semelhança de Deus. Caim e Abel nasceram, mas daqui a pouco nasce um outro menino chamado Sete. E a Bíblia diz que este nasceu à imagem de seu pai Adão. A Bíblia é clara em dizer que o último filho de Adão não nasceu à imagem mais de Deus, nasceu à imagem de seu pai. Você já imaginou que nós estamos gerando uma geração à nossa imagem e não mais à imagem de Deus?
feridos como nós, machucados como nós, raivosos como nós, nervosos como nós, decepcionados como nós. Foram estes que mataram Jesus, sabia? Pessoas que nasceram à imagem de Sete, que nasceram à imagem de seus pais, elas foram se transformando cada dia piores e mais diferentes de Deus, porque eles cuspiram em Jesus. Pessoas raivosas ficaram com raiva de Jesus, pessoas angustiadas angustiaram Jesus, pessoas opressas oprimiram Jesus, porque é isso que nós fazemos. A cobra morde a gente sai mordendo todo mundo. A cobra fala mal de nós e nós saímos falando mal de todo mundo. Irmãos, pelo amor de Deus, um dia um casal me ligou, pastor, corre aqui. E eu cheguei lá e o moço tinha batido na esposa dele. Eu falei, eu vou chamar a polícia. Não estou perguntando a sua opinião. Eu estou falando de ciência agora. Eu estou falando aqui de história. Eu posso dar base bíblica, então eu estou falando de teologia. E eu também estou falando de filosofia. Pessoas que foram feridas tendem a ferir. O abusado tende a abusar. O machucado tende a machucar. Foi isso que aquela geração em Israel fez com Jesus. Pessoas que talvez não tinham motivo nenhum, sabe? De machucar Jesus daquela forma, de feri-lo daquela forma, de rejeitá-lo daquela forma, de desprezá-lo daquela forma, mas elas se sentiam assim, totalmente distantes de Deus, longe do centro da vontade de Deus, e elas arrebentaram com Jesus, elas puxaram a barba dele e disseram, você não é quem você pensa que é, você não é essa pessoa que você acha. E é assim, irmãos, que essa geração tem sido. Essa é a razão de muitos desesperados como este. De hoje à tarde, eu estou te dando um exemplo de agora há pouco. Pastor, eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa pressão. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais decepcionar as pessoas. Eu não aguento mais o que fizeram comigo. Eu não aguento mais lidar com essas coisas. E a única opção que cai na mente dessa pessoa é: eu vou silenciar essa dor. Jesus, uma hora dessa, disse: por que o Senhor me desamparou? Até Deus virou as costas para mim. Até Deus me desamparou. Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor virou as costas para mim? Como o salmista no Salmo 22, o mesmo texto, a mesma expressão. Davi disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que o Senhor me desampara? Daqui a pouco ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Não me falta nada porque o Senhor é meu pastor. Eu tenho tudo que eu preciso porque o Senhor é meu pastor. Mesmo que eu passe por um vale de sombra de escuridão, eu não preciso temer nenhum mal porque o Senhor está comigo. Esse cara está dizendo alguns minutos atrás: por que o Senhor virou as costas para mim? Ele diz lá, irmãos, as pessoas olham para mim e balançam a cabeça, tipo... E tem mulheres que se sentem assim. Tem homens que se sentem assim. Tem filhos que se sentem assim. Desprezados. Talvez isso começou no ventre da sua mãe. Talvez você se sente assim porque na sua primeira infância as coisas não foram da forma que você gostaria que fosse. Talvez na sua adolescência você lidou com rejeição, com bullying pesado. Talvez na sua juventude alguém feriu as suas emoções violentamente. Talvez foi o divórcio. Talvez o abuso na sua infância. Isso te trouxe aqui essa noite para você ouvir de Deus que Deus não te desamparou, que Deus é com você, sabia? Que tem jeito sim, que a sua identidade sendo restaurada, todas as outras coisas vão cooperar. Que quando a sua identidade for restaurada, porque Jesus foi ferido para você ser curado, Jesus foi defraudado para você ser restaurado, Jesus foi discriminado para você ser aceito, para eu ser mesmo porque
Não basta você ter essa percepção das pessoas, você tem que ter essa percepção de você mesmo, porque quem nós somos em Deus? Quem nós somos em Deus? Quem eu sou em Deus? Eu sou amado, eu sou aceito, eu sou abençoado, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou ungido, eu sou filho de Deus. Deus me ama demais, Deus entregou o seu filho por mim. Ele me perdoou, Ele me amou primeiro. Antes que eu tivesse condição de dar um passo em direção a Ele, Ele deu todos os passos necessários em minha direção, porque Ele me ama, Deus me ama, você sabia disso? Deus também te ama, Deus também te aceita, a sua falha não te define, você não é o erro que você cometeu, porque tem gente que não precisa liberar perdão para pessoas. Tem gente que não precisa de aceitar perdão de pessoas. Tem gente que precisa de aceitar perdão de Deus. Porque você acha que o que você fez é tão grave, é tão sério, que Deus não te perdoa, que Deus não te quer mais. E posso ir mais fundo para a gente orar e encerrar, irmãos? Nem o ar saiu, hein? Eu vou encerrar agora. Se eu não tivesse com a estima boa, eu ia para casa hoje assim, ó, deprimido. Tem pessoas aqui que talvez não tem que perdoar pessoas, nem receber perdão de pessoas. Muito menos se sentir perdoado por Deus, mas perdoar Deus. Porque você acha que Deus te colocou nessa situação, e Deus não te colocou nessa situação. Deus te ama. Deus tem um plano para a sua vida. Os céus estão sorrindo para você e cooperando para o seu bem. Os céus estão conspirando a seu respeito. Deus tem uma ideia boa a seu respeito. A Bíblia diz que antes de você ser formado e formada no ventre da sua mãe, Ele te planejou, Ele te escolheu, Ele te chamou. Foi isso que Jeremias ouviu de Deus. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Aí você entende agora um fundamento bíblico, que antes do passado tem uma origem. Fala comigo, antes do passado tem uma origem. Fala mais uma vez, antes do passado tem uma origem. Porque alguém me disse, pastor, meu passado me condena. Eu falei, mas Jesus te redime. Porque se você volta no seu passado, você vai parar dentro da barriga da sua mãe. Porque quando uma semente encontra um óvulo, ali começa uma vida, e ali é o limite do seu passado. Mas antes de você entrar no ventre da sua mãe, você estava na mente de Deus. E Deus disse assim, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito e não de mal. Ele dizia assim, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que eu viva uma vida plena. Deus quer que eu volte a sorrir. Deus quer que eu volte a me relacionar. Deus quer que eu volte a prosperar. Só que eu preciso entender este amor de Deus. Eu preciso entender que Jesus foi ferido para eu ser curado. Eu preciso entender que Jesus foi desconstruído para eu ser edificado. E essa noite é uma noite de cura aqui. É uma noite de restauração. Porque tem pessoas aqui que em algum período da vida, um trauma, uma marca, a falha de alguém, a presença ou a ausência de alguém, feriu você profundamente. E é assim, você aprendeu a gritar, por isso que hoje você grita. Eu quero que a gente ore essa noite. Porque tem tragédia, mas também tem triunfo. Tem tragédia, mas tem triunfo. Escreva isso no seu coração. Se você não lembrar de nada que eu disse aqui essa noite, eu queria que você lembrasse disso. Tem tragédia, mas também tem triunfo. Tem tragédia, mas também tem triunfo. Deus quer nos curar e restaurar de dentro para fora. Deus quer curar você de dentro para fora. A gente se preocupa tanto com a imagem, a gente se preocupa tanto com a roupa, a gente se preocupa tanto com a maquiagem, a gente se preocupa tanto com o filtro que a gente coloca na foto, mas por dentro talvez a gente está destruído, lastimado. E
Deus quer curar você de dentro para fora. Eu não sei o que fizeram com você, ou eu não sei o que não fizeram com você, mas eu sei o que Jesus fez por você. Jesus, enquanto eles arrancavam a barba dele, dizendo: você não é quem você pensa que é, ele estava olhando para você e dizendo: você é quem eu digo que eu sou, que você é. Você é o que eu falo que você é. E você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você é uma mulher incrível, sabia? Você é um homem incrível. Você é ungido do Senhor, você tem um chamado, você tem uma unção específica para esses dias. Não deixa ninguém roubar aquilo de Deus para você, porque Deus planejou você com tanto carinho, com tanto amor. Mas em algum momento o diabo usou pessoas para ferir você. Quer saber, irmãos? Pessoas feridas ferem mesmo, mas pessoas curadas curam também. Pessoas restauradas restauram. Pessoas abençoadas abençoam. Eu quero convidar você para curvar sua cabeça um minutinho. Como que está seu coração aqui essa noite? Talvez tudo que você queria era ser aceito, ser aceita. Talvez tudo que você queria era se sentir querido, se sentir querida. Quantos homens estão assim? Quantos homens estão se afirmando em bens, em relacionamentos, em dinheiro, em status, mas ele está totalmente perdido? Quantas mulheres estão assim, tentando lembrar quem são? Elas vivem de afirmações ou desconstruções que ouviram de homens ou de terceiros. O diabo não vai conseguir destruir a sua vida, porque Deus vai te lembrar essa noite quem você é nele. Deus está te lembrando exatamente agora quem você é no Senhor. Você é um príncipe de Deus, sabia? Você é uma princesa do Senhor. Deus te chamou para realizar coisas grandes. Aquela rejeição não é maior do que a aceitação de Deus. Aquele abuso não é maior do que o amor de Deus. Aquela ferida não é maior do que o amor de Deus. No lugar que você foi ferido, Deus vai usar você para curar pessoas. No lugar que você foi machucado, Deus vai usar você para curar pessoas. Porque é isso, irmão. Tem tragédia, mas também tem triunfo. Tem tragédia, mas também tem triunfo. O seu passado não é o seu futuro. A sua história ruim não te define. Não é o seu destino, a sua história ruim. Você precisa renunciar ao passado para você experimentar a cura no presente e construir um futuro para a glória de Deus. Você precisa de renunciar ao passado para você experimentar a cura hoje aqui no presente, para que você construa um futuro de glória em Deus, porque o seu passado não é o seu futuro e a sua história ruim não é o seu destino. Para de contar a história ruim, para de visitar o passado. As mulheres chegaram no túmulo de Jesus e o anjo disse para ela: vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Porque você procura numa cova quem está no trono? Porque você procura no túmulo quem está vivo? Para de voltar na sepultura. Para de voltar naquele lugar do passado, naquela memória. Olha para a cruz agora. Olha para Jesus tendo a sua barba arrancada, sendo escalpelado e sorrindo para você, dizendo: é por você, é por você. Eu estou sendo afligido para você ser abençoado e abençoada. Quantas pessoas hoje perderam totalmente o senso de identidade? E eles não gostam de quem tem identidade definida. Ninguém precisa de falar para um leão que ele é um leão. Ninguém precisa de dizer um leão: você é um leão. Ninguém precisa de falar para uma águia que ela é uma águia. Ninguém precisa de dizer para uma águia: você nasceu para voar. Ninguém precisa dizer para um peixe: nade. Porque Deus disse para eles fazerem isso. Deus disse para eles quem eles eram. Agora você, querido e querida, você já veio de Deus.
Você veio da forma de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus ainda se preocupou em dizer tudo a seu respeito. Deus ainda se preocupou em dizer tudo o que Ele pensa a seu respeito. Olha para mim aqui, por favor, um minutinho. Talvez você esteve no pior lugar que alguém pudesse estar na vida, emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos, na família, em qualquer ambiente, e você se viu assim, como esse papel na minha mão. Mas como diz aquela jovem pregadora, está amassado, mas ainda é um papel. A questão é, você está na mão de quem agora? Você está sendo contido por quem? Porque Deus pode te restaurar de forma plena e íntegra. Deus pode curar você aqui essa noite. Deus pode restaurar suas emoções aqui essa noite. Deus pode restaurar sua identidade aqui essa noite. Deus pode curar você de forma profunda, que as pessoas vão passar a ver você diferente, porque você vai passar a se ver diferente. Você vai olhar no espelho e você vai ver Deus lá, e você vai dizer, eu gosto do que eu estou vendo, eu gosto dessa imagem que eu estou vendo. Isso não é arrogância, irmãos, isso é confiança. É diferente arrogância de confiança. Alguém vai dizer que você foi batizado de arrogância aqui essa noite. Não, você foi batizado de confiança. A Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Quando nós confiamos é diferente. Qual a diferença de confiança e arrogância, pastor? O arrogante acha que é mérito dele, o confiante sabe que é mérito de Deus. O confiante é grato e Deus é autossuficiente. Essa que é a diferença. Deus te ama tanto e Deus te aceita tanto. Deus quer restaurar você aqui essa noite. Deus quer curar você aqui de forma profunda essa noite. Eu queria que você, em nome de Jesus, curvasse sua cabeça um minuto mais uma vez. E você lembrasse quem você é no Senhor. Quem você é em Deus. Quem você é no Senhor. Hoje os pais não sabem ser pais mais. E os filhos não sabem ser filhos mais. E o pastor não sabe ser pastor mais. E a ovelha não sabe ser ovelha mais. E o empresário não sabe ser empresário. E o funcionário também não sabe ser funcionário. E as meninas não sabem se comportar como meninas. E os meninos não sabem se comportar como meninos. Porque a ideia do diabo é desconstruir esta imagem e esta semelhança de Deus. Eu quero orar junto com algumas pessoas aqui essa noite. Deus abençoe você que assistiu a mensagem pelo vídeo, mas agora vai ser só no ambiente.